Olá, pessoal. Eu sou a Maria Amélia Dalvi, sou professora aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e a gente vai dar sequência ao curso Leitura de Literatura na Escola, que vem sendo oferecido pelo canal da Parábola Editorial. Eu trabalhei com vocês já na aula de número 3. As aulas de número 1 e 2 foram ministradas pela professora Neide Luzia de Rezende, da Universidade de São Paulo. E agora a gente dá sequência ao trabalho com as aulas de número 4 e 5. E aí, em função daquilo que a gente já vinha conversando nos nossos encontros anteriores, né, a gente agora avança um pouquinho mais. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas na aula de número 3, eu iniciei dizendo que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para poder traçar um planejamento pedagógico é a gente se perguntar qual é a nossa concepção de sociedade e qual é a nossa concepção de ser humano. E assim a gente precisa se indagar quais são as práticas educativas, quais são as práticas educacionais necessárias para formar esse ser humano para essa sociedade que a gente tem, rumo à sociedade que a gente deseja. Então, com base nesse primeiro questionamento, eu entendo que é necessário complementar dizendo o seguinte: a gente não pode inventar uma realidade para o trabalho pedagógico com a literatura ou com qualquer outra área do conhecimento. A gente não pode inventar uma outra realidade diferente daquela que a gente tem. Então, as nossas aulas de literatura, elas vão necessariamente ter que acontecer com essa sociedade que a gente tem, com essa realidade que a gente tem. Para isso, a primeira coisa que um professor de literatura precisa fazer é estudar, procurar conhecer a sociedade e, dentro dessa sociedade, a escola, a realidade escolar em que ele trabalha. Esse é o primeiro momento, o primeiro movimento para se traçar um trabalho pedagógico sério e consistente. E aí, nesse sentido, as especulações ou as contribuições teóricas advindas de outras sociedades, de outras realidades, elas são importantes, mas elas não podem nortear, elas não podem ser tomadas como princípios imutáveis, ou elas não podem ser aplicadas tal e qual para pensar a nossa sociedade e, consequentemente, para pautar as nossas práticas. Então, diante disso, na minha perspectiva, o professor de literatura responsável, sério, comprometido, a primeira coisa que ele precisa fazer é estudar sobre a sociedade, sobre a história dessa sociedade, e ele precisa estudar os seres humanos que constituem essa sociedade. Então, essa é a primeira questão. Articuladamente a isso, é preciso dizer que a história da educação brasileira ela é constituída por alguns problemas crônicos. Nós temos alguns entraves que eles não são recentes, embora a gente tenha a sensação de que o nosso contexto é pior, mas é preciso que a gente estude história da educação e veja que, por exemplo, algumas das coisas das quais a gente se ressente hoje ou das quais a gente reclama, elas não apareceram agora. Questões como a falta de concentração dos estudantes, uma formação precária dos docentes, a ausência de material, bibliotecas incompatíveis com aquilo que seria necessário para prover uma educação literária de qualidade, falta de tempo para leitura, sobrecarga de conteúdos, tudo isso, se a gente for olhar, por exemplo, fontes históricas, a gente vai ver que já existia lá no século XIX, que já existia lá no início do século XX e tal. Então, esse estudo histórico ele é importante para a gente poder dimensionar a nossa sociedade não apenas na sua face presente, mas na sua correlação com o passado, entendendo também quando algumas soluções aparentemente mágicas surgem do nada, vendendo milagre. Se a gente tem esse paradigma histórico, se a gente tem esse lastro da história, a gente consegue identificar, isso aí é uma reedição daquilo lá que aconteceu no passado, há 50, 100, 200 anos atrás. Então, acho que esse é um primeiro movimento necessário para a gente avançar em relação às práticas pedagógicas com a literatura no contexto escolar, tá certo? E aí, quando nos falta essa formação
em sociedade e em história, né, quando nos faltam esses conhecimentos, a gente tende a recair em alguns fetiches, né? Ou seja, em conhecimentos que não se sustentam a partir da análise da realidade, né? E aí algumas coisas, alguns milagres, né, para resolver os problemas que são de tempos em tempos oferecidos, acabam por seduzir as pessoas que não têm esse dado comparativo, né, ou não têm essa memória daquilo que já foi feito no passado. Então, vou dar um exemplo, né? De repente surgem discursos, por exemplo, defendendo que a criança, para poder aprender literatura, ela precisa ler com prazer, né? Que se ela não tiver prazer ao fazer uma leitura X ou Y, que aquela leitura não vai ser profícua. Esse discurso, por exemplo, do prazer, da importância de o sujeito querer aprender, querer estudar, ele aparece lá nas primeiras décadas do século XX, né? Outra coisa, um outro exemplo que eu posso dar, né? A defesa, por exemplo, da experiência cotidiana, de partir da prática dos estudantes. Isso aí já estava em voga também lá na década de 20, né? Depois reaparece nos anos 50 e 60, né? E depois reaparece novamente na década de 90 e reaparece agora em 2020. Então, é por isso que eu estou fazendo essa defesa do estudo não só da sociedade, não só dos seres humanos, mas também da história da educação, né? Então, para eu ensinar literatura, não basta que eu seja competente na minha disciplina específica. É preciso que eu correlacione essa disciplina específica com o todo do campo educacional, com o todo social. Isso por quê? Porque as nossas práticas pedagógicas, sendo práticas pedagógicas, são também práticas sociais. Elas são lastreadas numa dada sociedade com os seus movimentos, né? Com as suas disputas internas, com os seus processos históricos, com as suas contradições. Então a gente precisa ter ciência disso tudo para a gente não cair em engodos, em fórmulas mágicas, em fantasias e também para a gente poder traçar estratégias coerentes com a nossa realidade, sem a importação acrítica de discursos, né, de tendências, de teorias que podem ser muito boas, podem ser muito consistentes, mas que não foram pensadas em função da nossa história, da nossa realidade, da nossa especificidade latino-americana e brasileira, né, de um país que foi colônia, de um país que teve séculos de escravidão, de um país que dizimou suas populações indígenas, de um país que jamais colocou a educação pública como uma prioridade absoluta das políticas públicas, né? Um país que historicamente alijou os seus cidadãos, né, de uma escola pública de qualidade, né? Um país que só na década de 90 conseguiu praticamente universalizar a matrícula na educação básica, né? De um país que ainda guarda aproximadamente 10% da sua população de jovens e adultos, né, e idosos como analfabetos, né? Então, esses elementos, eles não podem ser esquecidos e ignorados quando a gente pensa em como é que vamos fazer para ensinar literatura na realidade das escolas brasileiras. Bom, e aí o que eu estava dizendo então, é importante deixar claro que não implica reduzir a literatura ou a educação literária, a sociologia ou a história. O que eu estou dizendo é, para poder haver uma boa fundamentação e um trabalho coerente e consistente, é preciso que a gente conheça a sociedade, é preciso que a gente conheça a história, né? E aí, nesse sentido, quanto mais larga, quanto maior for a nossa visão de mundo, a nossa visão do nosso próprio país, o nosso entendimento do processo pedagógico, o nosso conhecimento a respeito da escola, da instituição escolar, tanto melhor, não é? Então, dando sequência àquilo que a gente vinha discutindo no vídeo 3, né? Ou seja, as perguntas: que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos e que seres humanos precisamos formar para isso, né? Eu entendo que é necessário definir
qual é, então, o entendimento que nós temos sobre a natureza, os objetivos e as possibilidades e limites da própria escola. Então, articuladamente, as perguntas sobre que sociedade temos, que sociedade queremos e que seres humanos precisamos formar para isso, é preciso que a gente se pergunte qual é o papel da educação escolar, qual é o papel do trabalho do professor nesse processo de educação literária no interior das escolas brasileiras, né? Então, quando a gente se formula essa pergunta, eu entendo que é preciso que a gente se lembre o seguinte: a escola, tal como a gente concebe hoje em dia, ela é fundamentalmente uma instituição moderna, né? Quando eu falo moderna, é basicamente do processo da transição do fim da Idade Média para cá, né, com o processo da Revolução Industrial, com o processo da Revolução Francesa, né, com o Iluminismo, com tudo isso que vocês já estudaram. Então, a escola como instituição moderna, né, ela emerge juntamente com os estados nacionais e com o reconhecimento de que para fazer frente ao projeto burguês de sociedade, era necessário que a educação escolar fosse assegurada a um contingente amplo de pessoas e que não dava para continuar fazendo isso, por exemplo, com preceptores particulares, como historicamente tinha acontecido na educação das elites. Era necessário criar uma instituição que pudesse transmitir simultaneamente a um grande contingente de sujeitos os conhecimentos, os conteúdos considerados essenciais para a formação, né, em função daquele projeto de sociedade burguesa que se contrapunha à sociedade medieval, né, e aquilo tudo que antes das revoluções burguesas tinha acontecido. E aí tem um elemento bastante interessante, né, que um estudioso do campo educacional fala, o professor Demerval Saviani. Tem um elemento bastante interessante que o Saviani fala, que é o seguinte: nessa emergência do Estado burguês e com ele das instituições que lhes são características, a escola emerge como uma instituição contraditória. Contraditória em que termos? Ao mesmo tempo que ela é uma instituição conservadora, que ela é uma instituição que reproduz a sociedade, que é uma instituição que visa a manter a lógica do sistema produtivo, ela também guarda em seu cerne um aparente paradoxo, um aspecto contraditório, na medida em que, ao se apropriar de conteúdos, de conhecimentos que sempre estiveram nas mãos das camadas mais privilegiadas, as camadas mais pobres ou mais empobrecidas têm uma possibilidade, né, maior de transformar a própria realidade. Então, nesse sentido, a escola ela não é da mesma natureza, por exemplo, que o manicômio, que a prisão, como instituições burguesas, né? Embora ela também seja uma instituição nascida com o Estado burguês, mas ela tem essa potencialidade contraditória. E aí, qual seria o papel, então, dos professores nesse sentido? Acirrar, né, ou fomentar essa natureza contraditória, ou seja, não permitir que a escola seja apenas um elemento, um instrumento de reprodução de privilégios, né? Não permitir que a escola favoreça apenas aqueles que historicamente sempre foram favorecidos, mas que ela possa se constituir, se colocar como um espaço-tempo de democratização, né? E aí, no âmbito da educação literária, o que isso significa? Significa, claro, a gente democratizar o acesso aos textos, mas a gente também democratizar os conhecimentos a respeito da arte e particularmente da literatura, que historicamente sempre tiveram apenas nas mãos das camadas mais privilegiadas. Então, para isso, não dá, né, se o meu objetivo é democratizar esses conhecimentos, não dá para eu me restringir, né, apenas, por exemplo, nas aulas de literatura, a uma educação apenas fruitiva, né? Por quê? Porque as camadas historicamente privilegiadas, elas têm uma vivência, elas têm uma experiência literária já no seio familiar, na convivência cotidiana.
As camadas mais empobrecidas da sociedade, não. Então, encaminhando já, né, para a conclusão desse bloco de reflexões que a gente vai desdobrar na quinta aula, tendo a escola, de um lado, esse potencial contraditório e, de outro lado, a gente reconhecendo que se a gente aposta numa escola democrática, né, e a gente reconhece que as classes historicamente privilegiadas sempre tiveram acesso ao conhecimento literário, mas as classes empobrecidas não tiveram, então qual que é o papel da educação escolar? Qual que é o papel do professor de literatura no contexto da educação escolar brasileira? De minha perspectiva, é assegurar que as crianças das camadas populares, que as crianças empobrecidas tenham acesso não apenas aos textos, mas também às práticas, às reflexões, aos conhecimentos, aos conteúdos que foram sonegados, né, ao longo do tempo, não apenas para elas, mas também para suas famílias, para as gerações que as antecedem. Com isso, eu estou dizendo que a escola deve se focar em práticas mais conservadoras ou deve mimetizar práticas das classes historicamente favorecidas? Não. O que eu estou dizendo não dá para eu pensar numa educação escolar democrática quando algumas pessoas não têm possibilidade efetiva de acesso aos conteúdos historicamente mais elaborados, quando eu relego as pessoas apenas ao senso comum, às práticas cotidianas, né? Quando eu digo que tem o mesmo valor, o mesmo peso, o mesmo lastro, o conhecimento espontâneo e o conhecimento historicamente sistematizado. Não tem por quê? Porque quando as crianças das classes populares precisarem bater em algumas portas, né, o que vai ser exigido delas vão ser esses conhecimentos mais elaborados, né, e que se elas não tiveram acesso no seio familiar, nas relações imediatas, o único espaço onde elas têm a possibilidade de auferir esses conhecimentos é pela via da escola. Então, nesse sentido, o professor, né, que quer ensinar literatura numa perspectiva de fomentar, de potencializar a natureza contraditória da escola, para que ela não seja apenas uma instituição conservadora, mas para que ela seja também uma instituição democrática, né, para que ela permita às classes populares a transformação das suas condições de vida. Então, esse professor precisa assegurar a transmissão desses conhecimentos, desses conteúdos, dessas práticas, né? E para isso, obviamente, ele mesmo precisa conhecer essas práticas, ele mesmo precisa dominar essas práticas. E aí é importante chamar atenção para o seguinte: a querela dos métodos, qual é o melhor método para ensinar, ou se como é que eu vou dizer assim, a rotina que vai ser instituída na escola para transmitir ou não esses conhecimentos, isso é secundário em relação à clareza quanto àqueles que são efetivamente os objetivos da educação escolar, né? Então a gente precisa, antes de tudo, ter clareza de quais são os nossos objetivos, o que é que a gente quer com a educação escolar e particularmente com a educação literária em contexto escolar. Tendo clareza desses objetivos, parece que se esboroa ou se desfaz a querela dos métodos, porque o nosso foco não pode ser o método, o nosso foco tem que ser o nosso objetivo. E se o nosso objetivo é uma escola mais democrática, é uma escola que assegure às camadas populares aquilo que historicamente foi renegado a elas, então é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, é nisso aí que a gente precisa investir. E aí nós vamos falar nisso na próxima aula, né? E desde já eu agradeço a vocês a companhia e espero por vocês na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.
Ah, sim. Lembrando, visitem lá a página do nosso grupo de pesquisa, Literatura e Educação. Se inscrevam também, se vocês estiverem gostando do conteúdo, no Instagram lá do nosso grupo, para acompanhar aquilo que coletivamente o nosso grupo tem feito nessa perspectiva de socializar com os professores e com as escolas esses conhecimentos que a gente entende que são necessários. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.